Olá meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui quem fala é Anderson Ferreira, do Manual do Investidor, diretamente de Londres, capital da Inglaterra, trazendo para você mais um vídeo para o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha, compartilhe nossos vídeos para ajudar a gente a ter condição de continuar fazendo o nosso trabalho, tá ok? Pessoal, hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante, né? Como eu digo sempre de todos os nossos vídeos, mas hoje realmente é muito interessante, principalmente para você que quer começar a investir em renda variável e ainda está com medo. Para você que ainda tem teu dinheiro na poupança, para você que ainda tem o teu dinheiro na renda fixa, ou até mesmo para você que gosta de investir em imóveis, né? Que ainda tem na cabeça que imóvel é muito mais interessante do que qualquer outro tipo de investimento, vou trazer para você uma opção de investimento muito legal, muito tranquila, que na minha opinião é o melhor caminho, na minha opinião é a melhor forma de você começar a investir no mercado de renda variável. Então, se você quer começar a investir no mercado de renda variável, se você quer iniciar os seus trabalhos, né, os seus investimentos, quer sair da poupança, quer sair da renda fixa, ou até mesmo quer deixar de pensar só em imóvel, e quer investir no mercado, mas gostaria ainda de estar garantido por um imóvel, eu vou trazer para você os fundos de investimentos imobiliários. O que são os fundos de investimento imobiliário? A gente chama eles de FII, né? FIIs. Esses fundos, eles são pedacinhos de imóveis que você compra, ou seja, cotas de imóveis que você compra, como se fosse uma ação de uma empresa, só que ao invés de ser uma empresa, é um investimento imobiliário, é um imóvel, né? Ou é um imóvel comercial, ou um prédio, ou um imóvel de shopping center, ou vários imóveis, ou imóveis de galpões logísticos, imóveis para hospitais, até mesmo imóveis para cemitérios, né? Até cemitérios são às vezes compostos de fundos de investimentos imobiliários. Por incrível que pareça, aqui no Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos é bastante comum, né? Os administradores de cemitérios terem como fundos de investimentos imobiliários. Tá? Então eu vou trazer para você essa opção de investimento, principalmente para você que está começando, principalmente para você que está querendo inserir na renda variável e não tá conseguindo entender como é que funciona o esquema das ações, o esquema das empresas, como é que eu compro, como é que eu não compro, né? É muito importante pensar em fundos de investimentos imobiliários, principalmente pela diferença de volatilidade. A primeira diferença é a diferença de volatilidade em relação às ações, né? A valorização ou a desvalorização, ou seja, a oscilação da cota do fundo de investimento, ela tem um delta bem menor, ou seja, ela se valoriza, desvaloriza, ela tem uma volatilidade muito menor do que as ações de uma empresa. Então isso faz com que a gente fique bem mais tranquilo, principalmente para a pessoa que está começando, né? E tá um pouco preocupada se vai fazer um bom negócio ou não. A bem da verdade, quem investe em fundos de investimentos imobiliários também está investindo basicamente em longo prazo, né? Pensando em comprar as cotas e receber os dividendos, ou receber os proventos. E como é que você faz para receber esses proventos? O legal do fundo de investimento imobiliário é justamente isso, cara. Quando você compra uma cota de um fundo, né? A empresa que constitui esse fundo de investimentos imobiliários, de acordo com a lei, ela é obrigada a dividir com você, né, o payout dela. Se fosse uma empresa seria o payout. Ela é obrigada a dividir com você 95% do valor dos aluguéis, né? Ela só pode reter 5% do valor dos aluguéis para poder cobrir os custos de administração e de investimento. Então, isso é muito interessante, é muito legal, porque ao contrário da maioria das empresas, né, com raras exceções, o fundo de investimento imobiliário, ele deposita para você o aluguel, tá, mensalmente na tua conta da corretora. E esse dinheiro está disponível para você fazer o que você quiser com ele. Entendeu? Então, todo mês você recebe um aluguel, como se você tivesse comprado um imóvel. E o mais legal de tudo é que você está garantido por um imóvel físico. Volto a dizer, com raríssimas exceções, 90% dos fundos de investimentos imobiliários são fundos baseados em imóveis físicos. E isso faz com que você tenha uma garantia muito grande. Então você pode escolher o setor que você pode investir, você pode escolher o tipo de inquilino que esse fundo tem,
no portfólio dele, o tipo de imóvel, se você vai investir em imóveis de galpões logísticos, se você vai investir em imóveis, né, de salas comerciais em shopping centers, se você vai investir em hospitais, se você vai investir em imóvel para salas comerciais, se você vai investir em imóveis para residência, até para hotéis, né? Então você pode fazer essa opção de investimento. Então eu aconselho bastante para quem está começando tentar entender um pouco mais sobre fundos de investimentos imobiliários, tá? Os FIIs que a gente diz. Ele está ficando muito legal. Até há pouco tempo atrás ele não era tão atrativo porque ele não tinha uma liquidez tão grande na bolsa, porque ele não tinha muitos investidores. Hoje, se eu não me engano, ele está com uma quantidade muito grande, muito maior do que no passado. Eu não sei exatamente quais são os números de investidores hoje, mas eu acredito que deve estar em torno de 600 a 700 mil investidores na Bovespa. Então, e a tendência é cada dia melhorar mais, a tendência é cada dia ter mais liquidez, e com isso a gente consegue investir em fundos de investimentos imobiliários. E se a gente quiser vender essas cotas, é muito mais fácil do que você quer quando você tem um imóvel e quer vender um imóvel. Por que eu falo que é muito mais interessante investir em fundos de investimentos imobiliários do que investir num imóvel? Vamos imaginar que você tem um imóvel de 500 mil e você precisa, né, e você precisa vender para poder pagar uma conta ou uma emergência. Você não consegue vender metade ou 10% ou 20%, você só consegue vender o imóvel total. Ao passo que se você tiver um investimento de fundos de investimentos imobiliários, você consegue vender a quantidade de cota que você quiser. Na hora de comprar essa cota também, você não é como ação que você precisa comprar um lote fechado de 100 ou precisa ir para o mercado fracionário para comprar unitário. Você pode comprar de uma em uma, 10, 20, 30, 13, 14, 17, 18, 23, 42 cotas. Você compra o quanto você quiser. E isso é muito importante porque facilita, né? Com qualquer dinheiro, com pouco dinheiro, você consegue comprar essas cotas. E hoje, levando em consideração que existem muitas corretoras que não cobram mais para investir em renda variável, a gente tem a possibilidade de comprar pouquíssimas cotas sem custo praticamente, né? E outra vantagem muito grande do imóvel físico é que quando você vai alugar o teu imóvel físico, né, você pode ter que pagar até 27,5% de imposto de renda sobre os seus aluguéis, sobre a sua renda de aluguel. No caso do fundo de investimento imobiliário, você não tem esse problema, você não é taxado, né? Você não tem que pagar imposto de renda sobre a rentabilidade dos aluguéis. Outra vantagem muito grande é que hoje os aluguéis de imóveis físicos, ele gira em torno de 0,3 a 0,5% do valor do imóvel, né? No caso dos fundos de investimentos imobiliários, existem fundos aí que conseguem pagar até 0,7%, né, de rentabilidade mensal, né, dos aluguéis. Então é muito importante você pensar em tudo isso, né? Outra coisa muito legal que é super importante na minha opinião é a facilidade quando você tem que desfazer do seu imóvel, né, ou das suas cotas. Se você tem um imóvel físico, você tem que pagar corretor, você tem que pagar imobiliária, você tem que pagar a prefeitura, pagar imposto quando você compra ou quando você vende, você tem que pagar transferência de cartório, ou quem compra ou quem vende, né? Então é muito complicado, fica muito caro. E ao passo que se você conseguir comprar fundos de investimento imobiliário, é simples, cara, é uma simples operação de compra e venda na bolsa de valores. E acabou, você não tem que pagar encargos nenhum, entendeu? Sem contar com a facilidade de você conseguir vender a hora que você quiser. Não precisa ficar se preocupando em ter que pagar a imobiliária para poder vender o teu imóvel, pagar corretor, e nem ter que se preocupar com ter que dar um desconto muito grande para poder vender muito rápido o seu imóvel. O fundo de investimento imobiliário, na atual circunstância, com a quantidade de investidores que a gente tem hoje e com a facilidade da liquidez que o mercado de ações e o mercado de fundos de investimentos imobiliários no Brasil traz hoje, é muito mais fácil você comprar fundos de investimento imobiliário do que investir em imóvel. Eu de verdade não consigo ver a vantagem que tem um imóvel que não tenha um fundo de investimento imobiliário, porque além da valorização da cota do fundo, né, ainda existe a valorização do aluguel,
ainda existe a valorização do imóvel em si, a valorização da cota pelo mercado ser um mercado aberto, e ainda existe, né, a correção dos aluguéis mensais como um aluguel normal, né? Além de tudo, quando você coloca o seu imóvel para ser alugado, se você coloca para uma imobiliária, você normalmente tem dor de cabeça porque você tem que pagar uma parte para a imobiliária. Normalmente a imobiliária não te garante nada, né? Se o teu inquilino não pagar, você vai ter problema. Se você tem um inquilino só, um imóvel só, se você perdeu esse inquilino, você vai perder 100% da sua renda até você conseguir relocar esse imóvel, né? No caso de fundos de investimentos imobiliários, não. A taxa de vacância, né? Ou seja, a taxa de quanto tempo esse imóvel fica vago, normalmente é muito pequena. Por quê? Porque tem vários imóveis e esses imóveis são diversificados. Então você não corre o risco de ficar sem receber os teus aluguéis. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o sol batendo no rosto. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, deixar o joinha, e a gente volta no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.